Olá, tudo bem com você? Estudar a Bíblia é realmente algo maravilhoso. Eu tenho frequentemente aqui em vários vídeos do meu canal incentivado as pessoas a lerem a Bíblia, participar do projeto Revados por Sua Palavra, estudar a lição da escola sabatina, enfim, todos os incentivos que houver, aproveite para conhecer a palavra de Deus. Ellen White diz que nós temos que estudar neste tempo, especialmente os livros de Daniel e Apocalipse. Aqui em Daniel, inclusive tenho aqui no meu canal uma série especial, é só você procurar ali no buscador Profecias de Daniel. Tem uma série completa ali, são 24 vídeos, né? 12 estudos sobre cada capítulo do livro de Daniel. Hoje, nesta live aqui, eu convidei um amigo especial para conversarmos sobre um ponto específico, bem específico, parece coisa de doutorado. Doutorado você tem que focalizar, né, o estudo da sua tese ali. Nós vamos hoje pegar um ponto bem específico. Eu quero ler aqui para vocês, Daniel capítulo 7, ele fala ali de 4 animais, né? Nós conhecemos aí o assunto, quem não conhece fica convidado a estudar. 4 animais que representam reinos, e em certo momento aparece aqui um animal terrível e espantoso, e depois fala de chifres, né? E um chifre pequeno a princípio, depois torna grande e poderoso, que faz algumas coisas como, por exemplo, falar contra o Altíssimo, oprimir os santos do Altíssimo, tenta mudar os tempos e a lei. Inclusive, a profecia diz que o tempo de atuação desse misterioso chifre pequeno é de 1260 anos, um período que aparece sob formas um pouco diferentes, né? 42 meses no Apocalipse 13, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, mas é o mesmo período, 1260 anos. E no capítulo 8, aqui Daniel ele trata da mesma sequência de reinos, claro que ele omite Babilônia, porque aqui já estava no tempo da Medopérsia, então aqui nós vemos um bode, né, e um carneiro, e depois aparece também, no verso 9, o tal do enigmático chifre pequeno. De um dos ventos do céu, né, de uma das direções do céu, saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas, e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Bem, eu não vou aqui me delongar na leitura, é interessante que você faça esse estudo aí, Daniel 7, Daniel 8, né? Mas como eu disse, hoje nós vamos nos deter aqui nesse vídeo, num ponto específico, essa ponta pequena, esse chifre pequeno, que depois se torna grande e faz aí seus estragos, né? E eu convidei para conversar comigo, neste vídeo, o autor de um livro cujo título é A Identidade do Chifre Pequeno, em Daniel 8. É o Elton Queiroz. Eu vou apresentá-lo aqui brevemente, depois eu já vou aí franquear a palavra para que ele possa dar a saudação inicial. Então, o Elton Queiroz ele tem formação nas áreas de computação, teologia e filosofia. Fez alguns cursos de pós-graduação, 2 especializações e um mestrado em teologia e interpretação bíblica, arqueologia bíblica e teologia bíblica, respectivamente. Até pouco tempo, ele era pastor capelão do Colégio Adventista de Tijuca, da Tijuca, no Rio de Janeiro. Atualmente, ele vem ajudando, né, há algum tempo já ele vem ajudando ali como pastor assistente no Espaço Novo Tempo, o Marizal, em Belém do Pará. Hoje, atualmente mesmo, ele trabalha como professor de religião para a prefeitura de Tailândia, Pará. Portanto, realmente alguém que tem aí não só currículo, mas conhecimento, como estudioso da Bíblia, um pregador da palavra, alguém que realmente sabe do que está falando, que se aprofundou nesse assunto, tanto é que ele lançou um livro, publicou um livro agora aí, com mais de 400 páginas só sobre esse assunto da ponta pequena, ou seja, uma tese doutoral praticamente, né? Então, o livro dele está disponível já também no formato PDF, talvez aí em preparo para publicação física num futuro próximo, né? Quem sabe, né, Elton? Mas o livro já está disponível em PDF. Eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição do vídeo o link para os interessados. É um material muito bom, aprofundado, detalhado e vale a pena ser conhecido. Elton, sem mais delongas aí, sua saudação inicial para os nossos amigos. Olá a todos vocês que nos acompanham por esse canal. Eu sou um telespectador deste canal e hoje eu estou fazendo parte daqueles que produzem conteúdo para este canal. É um prazer muito grande estar com o Michel, com todos aqueles que acompanham esse trabalho.
Como o próprio Michelson falou, me chamo Elton Queiroz, sou adventista de berço, nasci literalmente em berço adventista, nasci no Hospital Adventista de Belém, e até hoje eu tenho um vínculo ainda com este hospital. Foi um prazer muito grande, é um prazer muito grande fazer parte desta igreja, e foi um prazer muito grande produzir uma literatura que visa ratificar a convicção tradicional que nós temos acerca da identidade do chifre pequeno em Daniel capítulo 8. Se você tem dúvida, eu acho que esse livro vai ajudar bastante você a formar sua opinião, ou pelo menos dar starts, insights, para que você vá em busca de mais informações. Uma pequena propaganda, no final do livro há indicações bibliográficas, para quem quiser se inteirar mais do assunto. Bom, e você pode já entrar aí no link que o Michel indicou no canal para obter o livro. É gratuito, tá bom? É gratuito. Muito bom. Elton, o prazer é nosso, viu? Ter você aqui para conversar sobre um tema tão apaixonante. Vamos lá, então, a primeira pergunta. Em poucas palavras, porque não dá para a gente ficar aqui, não é uma live, né? Claro que a vontade é grande de conversar muito sobre isso, mas vamos tentar... Assim, sem hora para terminar. Exatamente, né? Qual o tema central? Já falamos aqui um pouquinho, né? Mas fala um pouquinho mais sobre o tema central do livro e por que, afinal de contas, é importante a gente saber sobre ponta pequena, chifre pequeno. Qual é a relevância desse assunto aí a ponto de fazer você escrever um livro de 400 e poucas páginas? Muito bem. Basicamente, esse livro tem dois propósitos. O primeiro deles é mostrar que a convicção tradicional adventista ela possui profundas raízes no texto bíblico. Ela está em plena harmonia com o que o texto bíblico, em suas línguas originais, apresenta. Esse é o principal propósito do livro, mostrar a solidez da interpretação adventista. Mas, ao mesmo tempo, ele responde a muitas pessoas que podem pensar que esse chifre pequeno seja um símbolo de Antíoco IV Epifânio. Para quem não sabe, um rei grego Seleucida, ali no segundo século a.C., que oprimiu os judeus, profanou o templo, e muitos cristãos e alguns adventistas pensam que esse chifre pequeno em Daniel capítulo 8 seja um símbolo deste rei. E não Roma. Para nós adventistas, no caso, os que pensam contrários à nossa posição tradicional. Nós, da posição tradicional, enfatizamos que é Roma. E este, na minha opinião, não deixa a menor margem de dúvida para a identidade deste chifre como Roma. Inclusive, no livro, a gente fala como o tempo é um fator determinante para identificar esse chifre. E a única entidade que combina com as exigências temporais do texto bíblico é Roma. Não cabe Antíoco IV Epifânio no texto. E se você for ler o livro, estudar o próprio texto bíblico de Daniel, você perceberá isso com muita clareza. Ô Elton, você poderia mencionar, quem sabe, aí uns 3 motivos, digamos aí, por que não tem como encaixar, forçando a barra, né, o chifre pequeno como sendo Antíoco Epifânio e não Roma? Quem sabe aí, claro, você tem muito mais coisas mencionadas no livro ali, né, uma lista de motivos, mas quem sabe assim uns 2, 3 principais assim que te vem à mente? Muito bem. Quando você vai em Daniel capítulo 8, verso 9 e 10, você vê ali um texto falando da procedência do chifre. De onde saiu esse chifre pequeno? Esse é um ponto clássico, não é? E, inclusive, algumas traduções mais modernas da Bíblia já começam a perceber a relevância deste verso na identificação desse chifre. Para os que pensam que é Antíoco, muita gente acha que o chifre pequeno procedeu de um dos 4 chifres do rei grego, Alexandre o Grande. Mas o texto bíblico vai deixar claro para nós que esse chifre pequeno não procedeu da Grécia. Esse chifre pequeno procede de algum ponto cardeal. Então, o fato do chifre não apontar, a origem do chifre não apontar para a Grécia, isso já desvincula, isso já tira de cena algum rei grego. Porque esse chifre pequeno no capítulo 8 não tem relação direta com a Grécia. Ele é um reino subsequente à Grécia. E não um reino com raízes gregas, mas um reino à parte da Grécia. E outro fator que eu acho que esse é o principal de todos é o tempo. O tempo, né, ao contrário da física, o tempo aqui é absoluto, não tende a ser relativo. O tempo de Antíoco não é o tempo de Roma. Então, quando a profecia marca um tempo, apenas um dos dois vão se encaixar neste tempo. E a partir do momento em que nós identificamos o que o tempo realmente significa, o que ele quer dizer, fica impossível nós encaixarmos qualquer outro império no texto bíblico de Daniel capítulo 8 que não venha a ser o Império Romano. Eu acho que esses 2 fatores, para mim, derrubam qualquer possibilidade
E até porque o que o chifre pequeno faz em Daniel capítulo 8, o Antíoco passou muito longe de fazer, né? O chifre pequeno aí vai atacar um santuário que está no céu, vai tirar o sacrifício contínuo de Cristo. E essas coisas o Antíoco Epifânio esteve muito longe de fazer. Vai até o fim também, né, Elton? E vai até o tempo do fim. Olha como o tempo é preponderante. Exato, o Antíoco já ficou lá para trás faz tempo, né? Uhum. Então, realmente é uma tentativa aí. Inclusive, no livro, uma das coisas que a gente responde é que há pessoas que pensam que esse tempo do fim não é um tempo tão do fim. É um tempo relativo, um tempo de Antíoco. O livro vai mostrar que esse tempo do fim, de fato, é do fim, e não um tempo relativo. Quer dizer, para fugir da constatação óbvia e incômoda para muita gente, acabam relativizando um monte de coisas, né, e criando uma hipótese que é absurda, né? Não corresponde aos fatos realmente, né? Muito bem. Começamos aqui por Antíoco, mas obviamente que tem muitas outras falácias que você aborda aí no livro, né? Inclusive falsas acusações, como se só os adventistas também pensassem desse jeito, né? E, enfim, acham alguns críticos que, tentando derrubar esse ponto, estariam destruindo, né, todo o edifício escatológico, doutrinário. Que não foi invenção adventista. Né? Não foi exatamente. Adventista. Então, Elton, que outras falácias, falsas acusações também, você acaba discutindo aí no seu livro sobre a ponta pequena? Veja, muita gente que duvida da nossa posição tradicional argumenta que nós só concluímos que o chifre pequeno em Daniel capítulo 8 é Roma, porque nós lemos o capítulo 8 com base nos capítulos 2 e 7. Alguns fazem essa acusação. Não, vocês acham que é Roma porque vocês leem o capítulo 8 sendo com informações provenientes do capítulo 2 e do capítulo 7. Se o capítulo 8 for separado destes dois capítulos, não há espaço para Roma. Muita gente faz essa crítica. E uma das coisas que o livro vai mostrar é como o texto sozinho do capítulo 8 já dá base para nós crermos que é Roma, só com base no capítulo 8. Eu aponto, inclusive, algumas incoerências. Se vocês, por exemplo, acham que o capítulo 2 e 7 não pode ser usado para fornecer subsídio para quem crer que é Roma, estes mesmos capítulos não podem fornecer subsídio para quem crê que é Antíoco. E muita gente, na tentativa de dizer que é Antíoco, vai buscar informações do capítulo 7 para formar argumentos contra aqueles que falam que é Roma. Então, eu aponto algumas vezes as incoerências daqueles que pensam que o capítulo 8 de Daniel não fornece base para Roma sozinho. Acho que, inclusive, isso é uma das coisas não muito exploradas nesse assunto, pelo que eu já li de tudo. Tentar defender um ponto de vista tradicional apenas com base no capítulo 8 de Daniel, independentemente de outros capítulos. O que, na verdade, não faz nem sentido, né? Porque a gente vê claramente em Daniel que Deus teve a intenção de criar esses paralelismos, né? É um livro muito didático, começa de forma... uma chave interpretativa do livro. Exato. São os paralelismos. Violam, inclusive, né, aí uma forma tão sábia, tão didática de ensinar, né? Para tentar provar aquilo que não querem aceitar. Bom, mas isso aí é interessante. Você destaca que alguns desses... É possível mesmo assim. É possível chegar a Roma mesmo sem esse paralelismo. Também dá. Também dá. Agora, eu achei interessante, porque você aponta aí o fato de que alguns desses críticos nos acusam de não conseguir provar Roma de maneira isolada em capítulo 8, e, no entanto, eles, para provar outras coisas, como Antíoco Epifânio, fazem uso dos capítulos 2 e 7. Capítulo eles fizeram. Exatamente. Até de livros extra-bíblicos, digamos assim. Poxa vida, hein? Então, quer dizer, violam a própria regra que tentam criar, né? Exatamente. Bom, para mim é desonestidade intelectual, lamentavelmente, né? Mas prossigamos aqui. Alguns desses críticos que você procura refutar no seu livro, críticos modernos, né? A gente percebe claramente que se inspiraram em um teólogo já falecido, né, chamado Desmond Ford, que causou realmente estragos aí na história do adventismo, né, e uma história que é interessante de se estudar, inclusive, né. Elton, claro que você estudou também esse assunto nos seus tempos de teologia e agora, de novo, deve ter revisitado o tema, né. Fala um pouquinho para a gente sobre esse Ford, né, e que tipo de empréstimo que esses críticos modernos fazem dele? Será que fazem com tanta competência quanto ele fez? Tem algo novo por aí, assim, que avançou em relação às ideias de Ford? O que você nos diz? Eu vou usar uma palavra que você usou para ampliar essa discussão. Você disse que Desmond Ford fez estragos. Eu vou dizer que Desmond Ford fez estragos para o bem. Como eu posso conciliar essas duas coisas?
Nós não concordamos com as teses apresentadas por Desmond Ford. Para começo de conversa, Desmond Ford foi um professor de teologia na Universidade Adventista da Austrália, em Avondale, né? Foi fazer o seu doutorado na Universidade de Manchester, foi aluno de um grande teólogo cristão chamado F. Bruce. E Desmond Ford ali abraçou algumas ideias nada convencionais dentro do Adventismo, entre elas a identificação do chifre pequeno como antigo, e não como Roma. Desmond Ford minimizou, por exemplo, o papel profético de Ellen White, e rebaixou Ellen White apenas a uma autoridade pastoral. Mas as críticas que Desmond Ford fez à doutrina adventista do santuário, a sua compreensão do capítulo 8 de Daniel, nos fez progredir. Por isso que eu disse que foram estragos para o bem. As críticas de Ford fizeram com que a igreja tivesse que se readaptar a uma nova realidade. As críticas de Ford, por exemplo, nos fizeram crescer no fato de como harmonizar a crença de que, neste momento, Cristo está no santuário celestial intercedendo por nós, com o evangelho da graça, em que nossos pecados foram perdoados e esquecidos. Como conciliar essas duas realidades aparentemente conflitantes? As críticas de Ford nos fizeram procurar resposta para essas perguntas. Por isso eu ratifico o que eu disse. Foram estragos? Foram. Mas foram estragos que trouxeram bênçãos. Sabe, Elton, só acrescentando um detalhe, já te cortando aí, né? É o lado bom das heresias, né? A própria Ellen White fala disso, né? Deus permite que algumas heresias se levantem em nosso meio para nos forçar a estudar a Bíblia de forma mais séria, mais aprofundada. Eu vou até comparar aqui com aquilo que eu mais trabalho, que é a questão do criacionismo, né? Sabe que há muitos questionamentos que os evolucionistas nos fazem que nos ajudam a avançar, a aprofundar os estudos. E ao buscar respostas para essas questões, a gente cresce, a gente aprende. Então, repito, e é bom deixar isso claro, né? Nós não endossamos de forma alguma aqui o Fordismo, né? As ideias de Ford, mas como algumas outras heresias acontecerem no nosso meio aí, elas têm o efeito colateral positivo, de nos forçar a ir à Bíblia novamente e estudá-la com mais profundidade. Nesse sentido, então, houve realmente esse lado positivo do Fordismo. Mas desculpa aí, por isso que eu disse, pode prosseguir. Imagina, por isso que eu falo que Ford foi um divisor de águas aqui na história recente da Igreja Adventista. A Igreja teve que convocar vários de seus teólogos para produzir material e responder às alegações de Ford. As ideias de Ford relativamente foram abafadas. Ford faleceu há pouco tempo, acho que uns 2 anos, em 2019. Mas ele fez discípulos. E vez ou outra aparecem pessoas em nosso meio para resgatar algumas dessas ideias, às vezes apenas com roupa diferente, mas em essência exatamente o mesmo pensamento e alegação que Desmond Ford falava algumas décadas atrás aqui no Adventismo. Então o livro vai inclusive falar destes pontos, responder a algumas dessas questões levantadas por esses que tentam ressuscitar as ideias de Desmond Ford dentro do Adventismo. Mas, Elton, você nota assim, alguma novidade, algum avanço, né? Ou é mais do mesmo? Eu diria que é mais do mesmo, com uma roupa diferente que pode encantar a muitos. Como o assunto Desmond Ford foi relativamente abafado, principalmente no meio da membresia, né? A academia, às vezes, é uma realidade bem diferente da realidade igrejeira, da membresia. Então, quando alguém escreve, tenta ressuscitar essas ideias, mas com uma argumentação, com uma linguagem aparentemente nova, nós tendemos a pensar que a nossa convicção é frágil, de que o nosso posicionamento tradicional é inconsistente com o texto bíblico. Tem um ditado popular que diz que em terra de cego, quem tem olho é rei. Para os membros em geral que não têm domínio do idioma hebraico, grego, aramaico, os idiomas originais da Bíblia, quando aparecem pessoas com titulação elevada, simplesmente mencionando palavras hebraicas, palavras gregas, isso impressiona. Isso causa impacto, e a tendência nessas horas é que a pessoa se deixe levar pela crítica. Então, eu diria, o que é novo nessas novas abordagens é apenas a roupagem, a linguagem. Mas, em essência, as teses são exatamente as mesmas. Eu assisti, né, a live de lançamento que você fez com o Davi Caldas, por sinal, o prefaciador, né, do seu livro. Eu achei interessante que você falou lá que muita gente acaba formando opinião com base em memes, em artigos de 2 páginas. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu achei interessante. Realmente, muita gente acaba se deparando, às vezes, com um artigo, com uma fala de um videozinho de internet de
3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, e acaba, agora eu mudei de ideia, agora eu penso assim, né? É antigo Epifânio mesmo, eu não sou mais trinitariano mesmo, porque eu vi lá um vídeo, né? Isso é perigoso, né, Elton? É perigoso. Veja, nós estamos numa cultura em que a praticidade e a velocidade são coisas muito valorizadas. Nós valorizamos aprender rápido, nós valorizamos conquistar coisas rápidas. Quando se fala em conhecimento, essa tendência está presente também. Muitas pessoas querem formar opinião sobre determinados assuntos com rapidez, com objetividade. Não querem gastar tempo estudando, não querem gastar tempo refletindo. E a internet trouxe isso de forma muito mais intensa para o nosso meio. Muitas pessoas, ainda não muito convencidas de determinadas ideias, mudam seus pontos de vista apenas porque veio um meme na internet. E os memes, eles têm esse poder, porque eles são lógicos. Só que nem tudo que é lógico é verdadeiro. Os memes possuem lógica, e essas lógicas impressionam. E se você não parar para pensar, refletir nessa lógica que permeia qualquer postagem de internet, seja um meme, seja um vídeo, a tendência é que nós nos levemos por um conhecimento superficial, não profundo. Inclusive, lá na live eu falei que o conhecimento tem níveis. No ensino fundamental, nós aprendemos apenas 4 operações básicas. Para lá no final do ensino fundamental, no início do ensino médio, nós aprendemos álgebra. Então, a internet, ela nos traz o perigo de formar conhecimentos apenas no nível básico, elementar, e achar que todo o universo do conhecimento se resume àquilo. O conselho aí que eu dou para os nossos telespectadores é que não, quando você ouvir uma crítica aparentemente forte, consistente, quanto ao seu ponto de vista, não mude automaticamente de ideia. Reflita, pondere, tente ouvir uma opinião contrária sobre aquele mesmo assunto, para que o assunto vá sendo digerido, vá sendo internalizado, e você perceberá que no final do tempo a sua opinião, se mudar, terá sido mudada com consistência, e se não mudar, teria sido fortalecida e solidificada. É como dizia Blaise Pascal, né, que as pessoas aprendam primeiro a fé que rejeitam antes de rejeitá-la, né? Exatamente. Pascal é um grande pensador. Tem muita gente que abandona aí convicções, doutrinas, posicionamentos seguros da igreja por conta dessas novidades teológicas aí, esdrúxulas, né? Eu até digo mais, né? Ellen White é muito clara em dizer que Deus está guiando um povo, né? Que Deus guia um movimento. Então, se você vê esses aventureiros escatológicos aí, aventureiros doutrinários que vêm com ideias novas, né? Não é errado, né, estudar a Bíblia, e também é possível que Deus conceda nova luz para ser povo, mas jamais. Isso é fato. Sim, isso aconteceu ao longo da nossa história, né? Nós valorizamos muito o sola escritura, nós valorizamos o estudo da Bíblia, né? Agora, e há elementos proféticos que nós só descobriremos ao fato com o decorrer do tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Há coisas nós esperamos nova luz, nós mesmos esperamos nova luz. Agora, uma luz nova jamais vai contradizer uma luz estabelecida, né? A fonte da luz é a mesma. A fonte da luz, o Espírito Santo não se contradiz. Então, se você vê alguém, um aventureiro, né, falando coisas que vão contra aquilo que a igreja, o Espírito Santo revelou para a igreja, que está revelado, né, está na revelação bíblica e também Espírito profecia, né? Espírito profecia. Desconfie, fique com o pé atrás, né? Na multidão de conselhos a sabedoria, consulte pessoas que já estudaram, leia, vá a fundo, não baseie sua fé em memes, né? Não baseie sua fé em conteúdos superficiais. Você tem que ter convicção do que você crê. Nas considerações finais do livro, Michel, eu trabalho o seguinte ponto. Na história da Igreja Adventista, a mudança, o progresso sempre esteve presente até hoje. Basta que você pegue o Nisto Cremos e abra as primeiras páginas, você vai perceber que como a Igreja Adventista está aberta a novas luzes, a nova luz, a nova compreensão. Então, por que a Igreja Adventista não muda o posicionamento acerca de Roma? Não é porque nós somos intransigentes, é porque a proposta de Antíoco não é consistente biblicamente. Nós não estamos fechados à mudança. Nós não estamos fechados à nova luz. Basta que a nova luz tenha profundas raízes na revelação, seja na Bíblia ou no Espírito de profecia. Outra coisa estranha que eu ouço muitas vezes, Elton, é assim: mas eu já estudo esse assunto há 10 anos, né? E eu estou convencido de que é Antíoco Epifânio. Quer dizer, não é o tempo, isso é uma carteirada, né? Não é o tempo de estudo que determina se aquilo é verdade ou é erro, né? Você estudar 10 anos o erro e a mentira não faz de você um especialista na verdade. Então, por décadas, muitos cosmólogos e físicos achavam que o universo era eterno. Exatamente.
Exatamente. Eram especialistas no erro. Sem dúvida. Eram especialistas. Hoje, nós sabemos que o universo teve um começo, a cosmologia padrão da física hoje, Exatamente. O universo teve um começo. Então, não é o tempo. Eu fui aluno do pastor Amin dizia, pior que não estudar é estudar errado. Não é? Pior do que não estudar é estudar errado. Pior do que não ler é ler errado. Pior do que não escrever é escrever errado. Então, tão importante quanto o tempo de estudo é que este tempo de estudo seja dedicado para o que é certo. Não é? Exatamente. Não para qualquer coisa que aparece por aí. E tem outro pensamento também que eu sempre trago comigo, eu acho muito interessante. Não adianta ter um motor potente e estar no caminho errado, né? Então... C.S. Lewis tem um pensamento engraçado, ele diz, quando você está no caminho errado, progresso significa dar meia volta e voltar. Exatamente. É na direção do carro aí, né? Você pode ter um cérebro que é uma Ferrari, mas se você está no caminho do erro, meu amigo, você vai avançar no erro, né? Então, voltar atrás não é nenhum demérito. Pelo contrário, né? Se você está no caminho errado, voltar atrás é bênção, né? Então, eu convido aqui os amigos que estão nos assistindo, repito, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você ter acesso a esse trabalho do professor Elton, né? Esse livro aí de 400 e poucas páginas, né? Para que você possa estudar por si mesmo. Vá lá, faça como os bereanos, né? Não é porque o professor Elton aqui, que estudou a fundo o assunto, que é teólogo, que tem mestrado em interpretação bíblica, não é porque ele está falando, né? E não é porque eu estou falando aqui também, que você vai aceitar isso de maneira irrefletida, né? Faça como os bereanos, né? Investigue por si mesmo, mas vá às fontes, né? Estude, dedique tempo antes de tomar uma posição. Elton, você falou aí já do fim do livro, né? Mas antes de falar do fim do livro, fala um pouquinho para a gente sobre a estrutura dele. Como é que você construiu? Todo escritor teve lá um esqueleto mental, né? Uma lógica, né, por trás do livro. Fala para a gente qual é a estrutura aí do seu livro. O livro tem 7 capítulos, né? Esse livro ele tomou como referência estudos de pessoas que pensam de maneira contrária à posição tradicional. Como um artigo em particular que fala justamente do chifre pequeno como antigo. Eu tomei esse artigo como referência, como padrão, e a princípio eu escreveria apenas um artigo a resposta. Mas no decorrer do caminho eu percebi que o artigo não seria suficiente para explorar tudo aquilo que poderia ser explorado no assunto. Foi aí surgiu um livro a partir de um artigo, não é? E o livro está estruturado segundo a sequência desse artigo. É uma análise acadêmica, né? É acadêmica. Né? Não é nada pessoal. Você pegou uma ideia, um artigo e fez uma análise acadêmica desse material. E como o livro é uma resposta às pessoas que pensam assim, eu segui o mesmo fluxo de pensamento dos que pensam assim, para que essas respostas fossem mais objetivas, mais ao ponto, digamos assim. Agora, tem gente que fala assim, mas o camarada ele gastou 400 e poucas páginas para refutar um artigo de, sei lá, de 5, 6, 7, 8 páginas. Você acha que isso é demérito ou pelo contrário? Por que você gastou tanto tempo, tantas páginas para refutar um artigo, digamos, pequeno? 2 coisas sobre essa questão, Chance. A primeira delas, às vezes nós somos prolixos ao escrever. Às vezes uma leitura que poderia ser de 10 páginas, uma leitura de 50, parece ser uma perda de tempo. Só que isso quem vai ter que julgar é o leitor. É o leitor quem vai julgar e decidir se um artigo de 8 páginas, tendo como resposta um artigo de 400, foi algo prolixo ou foi ao ponto. Na minha análise, não. No artigo de apenas 8 páginas, 49 imprecisões foram detectadas, a começar pelo título. Então, eu falo, inclusive, nas considerações iniciais, que o tamanho do livro não é nem tanto responsabilidade minha, mas mais daquele que escreveu o artigo. Mas eu tenho que reconhecer que nessa era de internet, essa era de achismo, de intensidade, nem sempre muitos vão ter tempo ou disposição intelectual para ler 400 páginas. Como é que eu poderia alcançar essas pessoas? Eu pensei no seguinte, no final do livro tem algumas tabelas. Uma das tabelas é uma síntese deste artigo que eu respondo e uma síntese do livro. Então, em apenas 10 minutos, 15 minutos, você pode olhar para aquela tabela, alguém fala assim, e a resposta é essa. Se você se interessar, você pode ir no livro, no interior dele, o ponto que corresponde àquele item na tabela e sanar a sua dúvida. Eu julguei que assim eu conseguiria alcançar essas pessoas que têm pressa, têm pouco tempo para ler ou não têm tanta disposição intelectual, para que elas não fiquem sem uma resposta para as indagações apresentadas.
Eu diria assim que além de ler e estudar, você que está nos assistindo, deveria ter esse conteúdo com você. Porque em algum momento haverá questionamentos, né? Você vai ter a sua convicção questionada, especialmente o poder que é denunciado por Daniel como sendo o chifre pequeno, em Apocalipse 13, a besta do mar. Ele faz de tudo, obviamente, para usar cortina de fumaça, né? Para desviar o foco, para usar o preterismo para jogar no passado, alguns vão jogar para o futuro, né? Então, você tem que saber por que você crê que é assim, por si mesmo, né? Agora, Elton, bom, você falou aí dos que gostam de coisa mais mastigada, mais ao ponto, né? Eu também gosto de escrever bastante, então às vezes eu me estendo, mas não é porque vou estar multiplicando palavras para responder alguma coisa. A gente tem um momento que você tem o poder de síntese e executa a síntese, e tem outro que você se estende porque encontra coisas interessantes que vão enriquecer, que vão dar... As circunstâncias exigem exatamente, prolongamento. Né? Mas eu vou te dar a oportunidade, então, Elton, de você que é professor, né, exercer aí a síntese. Em, sei lá, 3 minutos, 4 minutos, me diga, por que a ponta pequena é Roma? Por que a ponta pequena de Daniel é Roma? Muito bem. Daniel, capítulo 8, apresenta uma sequência de reinos. Esses reinos são apresentados com símbolos religiosos. Isso já nos mostra que os reinos da profecia do capítulo 8 têm uma relação entre religião e política. Você tem numa sequência o Império Medo-Persa, o Império Grego, 4 reinos subsequentes a esse Império Grego. Esses reinos são pouco destacados e uma ênfase muito grande no último reino, que é identificado como chifre pequeno. Nesta sequência histórica, Medo-Persa, Grécia, 4 reinos subsequentes a Alexandre, reinos gregos, e um reino depois desses 4 reinos subsequentes, não há outro que se encaixe nesta história a não ser o Império Romano. Isso é história agora. Nós estamos nem mais falando já de teologia. É assim que a história está registrada. É Roma quem vem depois do Império, depois que todo aquele Império grego ruiu, desde Alexandre o Grande e seus reinos subsequentes, Roma tomou conta do cenário. Roma dominou um território muito mais amplo e dominou por muito mais tempo. Roma destruiu Jerusalém, o templo, no ano 70. Roma perseguiu cristãos. Roma alterou leis bíblicas. Então, não há dúvida de que o chifre pequeno em Daniel, capítulo 8, seja uma referência ao Império Romano. Tem também um detalhe interessante, né, Elton, que quando Jesus se refere à abominação desoladora, ele fala disso no futuro, né? Se fosse Antíoco, ele usaria ali a construção, o verbo no passado, né? Inclusive, muitas pessoas pensam que essa referência de Jesus a Roma é enigmática, porque já que o chifre pequeno é Antíoco, então por que Jesus fala da linguagem do chifre pequeno aplicando a Roma? Não, Jesus está falando de um enigma. E no livro você vai ler que não tem nada de enigmático. Absolutamente nada de enigmático. Eu acho que já deu referência direta ao Império Romano. Pronto, acho que já deu para você perceber que você tem que ter esse livro, estudar esse livro, né? E apoiar esse trabalho, né? Repito, o link está aqui na descrição deste vídeo, é só você clicar, você fazer o download, né? E Elton, tem alguma forma de as pessoas apoiarem também esse trabalho? E aproveita aí para dar para dizer as suas palavras aí finais. Eu sei que a gente poderia falar muita coisa aqui também, mas vamos deixar o pessoal ler um pouco, né? Então, exatamente, vamos suas deixar palavras aí de só aperitivo. Isso, é só aperitivo. Suas palavras aí de despedida e com respeito ao trabalho também, alguma coisa que você queira dizer. O livro pode ser adquirido de 2 formas. A primeira delas de forma gratuita, acessando a página do Reação Adventista, ou o link que o Michelson vai deixar no final do vídeo. Você pode adquirir em formato PDF, ler no seu dispositivo eletrônico, no seu computador, como preferir. Agora, se você quiser contribuir com o projeto, desse livro eu não recebo nada por direitos autorais. Eu gosto muito do trabalho que o Reação Adventista realiza na internet. Em textos muito bons. E já faz algum tempo a gente conversa para, quem sabe, o Reação um dia virar uma editora de publicação de coisas boas. E se você quiser ajudar o projeto, você vai no Amazon, né? O livro está disponível na Amazon. Custa apenas R$11 o preço mínimo, foi $2. Você vai pagar por ele e esse valor será direcionado direto para o Reação Adventista para levar adiante esse projeto de quem sabe um dia virar uma editora. Então, assim, você adquire o livro de forma gratuita ou contribuindo com o projeto. O conselho que eu dou a você, telespectador, é aquilo que eu falei ainda há pouco. Nós estamos numa guerra espiritual. Entre as coisas que estão envolvidas nessa guerra, o conhecimento é preponderante. A ignorância, às vezes, pode ser uma vantagem, mas jamais será uma virtude. Então, saber
aqueles que sabem de determinado assunto estão sempre em vantagem em relação àqueles que não sabem. O meu conselho a você é que você gaste tempo para estudar, dedique esforço, empenhe-se na busca por aprendizado bíblico, que eu garanto que isso só será proveitoso para você e para aqueles que entrarem em contato com você. Isso possa ser útil para você e para todos nós. Muito bom. Eu, inclusive, já entrevistei, como eu disse, né, o Davi Caldas, também pertence aí ao Reação Adventista. E se você quiser assistir a entrevista que eu fiz com ele, vá no buscador do meu canal e coloca lá assim, Progressismo Adventista e Teologias Políticas. Uma conversa muito boa, 1h20 de bate-papo ali, foi muito legal. Davi Caldas, um camarada muito inteligente, né? E essa entrevista aqui, de modo especial, foi bem interessante. E fazendo uma outra propaganda aqui, desculpa te interromper, Michel. O Davi já está lançando mais um livro pelo Reação. Ellen White, o Sola Escritura. Muito bom. Olha só. Um livro de mais de 400 páginas também. Eu quero trazê-lo aqui de novo ao canal para a gente conversar sobre esse assunto aí, que é muito importante. Ellen White e o Sola Escritura, tá bom? Então está aí. Você pode adquirir ou pode baixar. Se você adquirir por apenas R$11, você está apoiando um trabalho que realmente merece todo o apoio, tá bem? Elton, muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, tá? O seu ministério aí de ensino, né? Sua família também. E você que nos acompanhou até aqui, fica aí mais uma vez o nosso convite para que você estude, tenha uma fé robusta, né? E procure ensinar também com base nessa fé robusta as pessoas, a fim de que elas possam se preparar para aquilo que é o nosso grande sonho, né, Elton, que é a volta de Jesus e acabar com essa atuação da ponta pequena, do anticristo, das bestas, acabar com essa história de pecado e acabar o grande conflito. Acabar o grande conflito. Descansarmos finalmente e dedicar nossa mente, né, nossos motores, né, para estudar coisas que são realmente muito mais proveitosas, deleitosas, estudo do universo, estudo do caráter de Deus, enfim, tantas coisas boas que nos aguardam. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe sua vida e também a sua família.